Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus. Do verso 1 ao 4 nós meditaremos. O nosso tema, erros dos religiosos. O texto bíblico nos diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Meus amados, provavelmente o texto que lemos faz parte dos acontecimentos do 12º dia do mês de Nissan, de acordo com o calendário judaico. Para nós, a terça-feira que antecedeu a paixão de Cristo. Sendo esta a última vez que ele ensinou no templo, falando ao povo e aos seus discípulos, ele procurou alertá-los sobre um grave erro cometido pelos escribas e fariseus, que exerciam a função de intérpretes oficiais da lei de Deus dada a Moisés. Porém, eram religiosos que se importavam mais com o poder, a autoridade e notariedade na terra do que em obedecer à vontade do Altíssimo. E disse-lhes: Guardem e façam tudo o que os mestres da lei e fariseus lhes ensinarem, sem restrições, mas não procedam como eles agem, pois não praticam o que pregam. E continuou dizendo: Eles colocam pesadas cargas sobre os ombros de vocês, mas eles mesmos não as querem carregar, se referindo a uma metáfora de sobrecarregar um animal de carga. As pesadas cargas que os escribas amarravam e colocavam sobre os ombros do povo faziam parte da tradição rabínica e não das leis mosaicas. Eram regras complexas e observâncias problemáticas que os anciãos no passado tinham acrescentado à lei escrita. Dessa forma, os religiosos da época de Jesus declaravam que essas interpretações orais da lei, transmitidas de geração em geração, eram mais importantes e obrigatórias do que a própria lei de Deus. Todavia, eles mesmos não as praticavam. Assim, as autoridades religiosas erravam duplamente. Primeiro, por priorizar preceitos humanos em detrimento dos divinos, e segundo, por não cumprirem o que ensinavam, demonstrando uma forma de agir muito parecida com o ditado popular que diz: Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Professando lealdade absoluta às Escrituras Sagradas, mas não praticando os princípios nela estabelecidos. Em nossos dias, muitas vezes acontece de alguém ensinar o que é certo, mas fazer o que é errado. Isso não deve ocorrer na vida dos verdadeiros cristãos, em seus lares, no seio de suas famílias, nos locais de trabalho e, principalmente, no meio da igreja, que deve externar o que vive antes de pregar. Muito embora o comportamento daqueles religiosos judeus se repita na vida de muitos que se dizem seguidores de Cristo, aquele que realmente é fiel a Deus e segue os ensinos do Mestre se revela não somente por aquilo que anuncia, mas principalmente pelos seus atos e sua forma de viver. Que Deus assim nos abençoe, meus amados, em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.